jovem Machado de Assis. Ele vai ser o editor de um outro escritor negro chamado Teixeira e Souza, que há uma disputa, um livro que ele escreveu chamado Filho do Pescador, compete com a Moreninha como sendo o primeiro romance brasileiro. Cronologicamente, disse que O Filho do Pescador teria sido o primeiro romance escrito no Brasil. Mas, nesses embates, a Moreninha acabou se tornando o cânone, e a gente pouco sabe sobre o Teixeira e Souza, que foi também um homem de pouco. Ou seja, a partir de uma trajetória de um indivíduo, a gente acessa uma série de outras referências, como a edição de um jornal, os primeiros passos do maior escritor brasileiro até hoje, Machado de Assis, e práticas inovadoras. E ele também atuou como um grande editor e fomentador da cultura letrada no Rio de Janeiro. De 1833, eu só fui encontrar um outro jornal de imprensa negra, pode passar, em Recife, em 1876, chamado O Homem, Realidade Constitucional ou Dissolução Social. Assim como o mulato homem de cor, o homem ele também vai se valer desse discurso da democracia burguesa. E lá em cima, não dá para ver muito bem aqui, mas o cabeçalho é assim: liberdade, igualdade e fraternidade. Esse jornal ele tem vinculação com a Igreja Católica. Então, em alguns casos, para além de textos da legislação, eles também fazem referências a trechos bíblicos, no sentido de dizer sobre o respeito à humanidade das pessoas, enfim, Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, e não pensar nessas diferenças. Né? Há uma seleção interessada de trechos da Bíblia para formar esse discurso. E aí, qual é a questão? Há um embate, né, entre liberais e conservadores, em que boa parte de pessoas negras que estavam vinculadas ao Partido Liberal passam então a ser perseguidas pelos conservadores. E eles vão então denunciar essas práticas aí. E aí, logo naquele momento ali, no primeiro editorial desse jornal, o que eles vão dizer? Eles vão começar com um discurso de convocação para o enfrentamento. Eles dizem mais ou menos assim: o tempo de calar acabou, começou o tempo de falar. E aí eles vão então, ao longo de 11 números, editar um jornal que tinha estratégias muito bem definidas. Eles denunciavam as práticas de discriminação e, nesse sentido, eles falavam de indivíduos que prestavam concurso público, passavam e não eram encostados pelo fato de serem negros. Eles vão denunciar, isso já aconteceu no século XIX, são muitos casos. Eles vão dizer de práticas de violência policial contra pessoas negras, e eles também vão denunciar, vão registrar um tipo de solidariedade que gerava muito receio. Eles vão acompanhar a prática de maus tratos contra pessoas escravizadas, e não por acaso esse jornal também vai ser considerado o primeiro jornal abolicionista de Pernambuco. Eles fazem toda essa parte de denúncia, vão também criar uma seção fixa chamada Galeria dos Homens de Cor Ilustres, que eles vão se remeter a uma série de personagens que eles gostam de lembrar, que seriam importantes: padres negros, chefes militares negros,
escritores, e numa dessas, que na época eu estava ali fazendo mestrado, foi quando eu descobri, eles tinham muito apreço pelo Alexandre Dumas, que é o autor, o Dumas Filho, o autor de Dama das Camélias, né? Que era um romance que, inclusive, inspirou o José de Alencar quando ele vai escrever Lucila. Né? E aí eu descubro, então, que o Alexandre Dumas Filho é negro. E ele fala que o pai do Dumas Filho também é negro. E é filho também, por sua vez, é filho de um outro negro. E esse avô dessa dinastia Dumas foi alguém que, inclusive, lutou na Revolução Francesa. Tem um livro que foi editado agora, chama O Conde Negro. É uma biografia sobre esse Dumas avô. Que a gente vai, inclusive, perceber o quanto que essa trajetória do avô influenciou o Dumas pai e que provavelmente um romance chamado O Conde de Monte Cristo tem a ver com a observação dessa trajetória do avô e não necessariamente um personagem fictício ou algum dessas figuras brancas, porque todas as representações que são feitas sobre o Conde de Monte Cristo posteriormente, filmes, se vocês procurarem filmes sobre o Conde de Monte Cristo, o Conde de Monte Cristo é um personagem branco. O que o autor vai questionar, tendo em vista exatamente a pesquisa sobre a trajetória desse sujeito, é que esse personagem negro, da família inclusive, foi inspiração para a literatura desse sujeito que rompeu o cerco e se tornou um cânone da literatura francesa e que já em 1876 inspirava esses negros brasileiros. Né? Então você tem esse esforço de dar visibilidade e também um esforço de dar vazão à produção literária de pessoas negras. Poesia, folhetim, prosa e muito mais. Esse jornal, ele é muito elaborado e o que eu descobri recentemente é que quando eu consultei, ele estava disponível no Arquivo do Estado de Pernambuco, a Hemeroteca João Emerenciano. Eu não sei porquê, mas esse jornal não está mais não. Qualquer pessoa que tente acessar essa coleção agora, não encontra, ninguém mais sabe, ninguém mais encontra essa coleção que existiu e eu ainda tive sorte de acessar, mas desapareceu. Então, como é que a gente então consegue manter os registros sobre essa imprensa negra? Há um desafio muito grande, inclusive, para garantir o acesso, porque muito do que foi produzido a gente nem consegue, a gente ouve, por exemplo, no jornal, a indicação de que houve outro jornal, mas a gente nunca consegue ver esse jornal, porque se perdeu. E eu estou muito preocupada com o caso desse jornal, porque ele estava no arquivo estadual. Eu tenho as imagens da coleção completa e eu, inclusive, tive que passar para um estudante pernambucano que vai fazer mestrado agora na UFRJ, que ele vasculhou o arquivo e não encontra. E não encontrando, se eu tivesse apenas transcrito, ficaria o dito, talvez pudesse ficar o dito pelo não dito. Ninguém nunca viu o jornal nunca existiu. Logo, a gente não pode falar a respeito. E isso é um grande desafio, porque esse apagamento da memória, a inviabilização de acessar esses registros de memória é absolutamente nocivo. E a gente tem discutido pouco essas políticas de preservação do que é produzido por essa população negra ao longo do tempo. Ele é recente, ele é contemporâneo. Isso que das pessoas não terem como salvaguardar esse tipo de material é algo que atinge, inclusive, acreditem se quiser, quem produz imprensa negra na internet.
até mesmo as experiências mais recentes que por algum motivo foram interrompidas, as pessoas não têm um arquivo, não conseguiram manter um arquivo daquilo que produziram no século XXI. E isso é muito grave. E isso tem um impacto, por exemplo, pode passar, quando a gente for estudar a imprensa negra paulista. Como não houve um esforço de garantir essa memória, para você esquecer o que aconteceu no século XIX, basta só uma coisa que é absolutamente natural. Os grupos que estavam envolvidos com essas experiências ali, eles não terem vinculação com os que vão desenvolver outras experiências. Só precisa disso. Se você tiver dois grupos fazendo algo muito semelhante em um curto período de tempo, pela própria dinâmica do presente, aquilo que foi de ontem já é esquecido. Por quê? Não tem um vínculo direto. E aí, a gente vai ter esses jornais que a gente vai trabalhar no período da tarde. Os jornais da imprensa negra paulista, que não há qualquer referência a esses dois jornais que eu vou mostrar agora, que é a Pátria e o Progresso. A Pátria, isso aí vai vir um de Porto Alegre mesmo. A Pátria é um jornal importante porque, por vários motivos, obviamente, mas um destaque que eu dou é o seguinte: criou-se uma ideia de que efetivamente a população negra estava vinculada ao poder monárquico em defesa da princesa mediante a ação da Guarda Negra. Isso que eu falei agora há pouco, essa tendência de homogeneizar esse grupo amplo. O jornal A Pátria, ele é um jornal que vai registrar exatamente a atuação de negros republicanos. Negros que estavam envolvidos com essa ação republicana, do Partido Republicano, e em diálogo, isso aqui é São Paulo, mas havia um diálogo com outras províncias, com outras cidades. E aqui, logo lá no na primeira página que eles vão desenvolver o cabeçalho, eles vão dar notícia de uma experiência que é muito interessante, que chama Clube Republicano dos Homens de Cor, na cidade do Rio de Janeiro. O Clube Republicano dos Homens de Cor é uma organização que, inclusive, é fundada para bater de frente com a Guarda Negra. Quem aqui já ouviu falar da Guarda Negra? Então, eu vou explicar o que é a Guarda Negra. Bom, havia um debate no âmbito do abolicionismo na década de 80, que, se por um lado os republicanos lançavam uma ideia de que vamos modernizar o país, queremos o progresso, na verdade a expressão que usam é progresso, modernização é uma coisa mais do século XX. Havia a promoção do progresso, a superação dos entraves ao desenvolvimento do país, toda uma promessa de superação de todos os estigmas que eles associavam ao governo monárquico. Mas, curiosamente, esses republicanos e o núcleo duro do Partido Republicano vinha de São Paulo, ele estava, então, vinculado a personalidades escravistas poderosíssimas da província. Esses senhores que, então, se lançavam como os porta-vozes do progresso, do avanço, da superação das mazelas, não priorizavam o fim da escravidão, porque eles temiam que isso pudesse impactar o seu comércio. Esse temor, inclusive, gerou um impasse que foi problematizado por vários abolicionistas, por pessoas que, inclusive, priorizavam o fim da escravidão como um mecanismo essencial para qualquer debate sobre cidadania no país.
Luiz Gama tensionou com o Partido Republicano, outros abolicionistas negros também, mas efetivamente a história tem dessas coisas. Luiz Gama faleceu em 1882. Outro abolicionista importante foi o Ferreira de Menezes, que tinha morrido no ano anterior. Dessas figuras negras de maior projeção, ali no final da escravidão, 1887, 1888, você tinha duas figuras, José do Patrocínio e André Rebouças. O José do Patrocínio, então, vendo que os republicanos não estavam priorizando o fim da escravidão, ele então tenta pressionar o governo monárquico com a promessa de que acaba com a escravidão e a gente então entra na defesa de um terceiro reinado, né? Se garante a continuidade da monarquia com a promessa de que você nivelaria a cidadania para todos. Nisso, ele não necessariamente estava rompendo com seus valores republicanos, mas ele estava lidando com a contingência. Não havia prioridade com o fim da escravidão entre as lideranças republicanas. Logo, eu vou ter que negociar com os monarquistas, com a coroa. Nisso, com essa promessa de terceiro reinado, você tem, então, não é uma ação do José do Patrocínio, mas ele está em interlocução com isso. É formada a Guarda Negra. A Guarda Negra, então, ela é constituída com o objetivo de promover a proteção desse terceiro reinado, da figura de Isabel, porque, afinal de contas, o Dom Pedro II já estava bem adoentado. Então, era o reinado que se anunciava, era o de Isabel. Esse embate foi lido das piores formas possíveis. E, juntamente com a Guarda Negra, outras organizações negras foram formadas naquele momento. Eu vou citar algumas. Antes mesmo da formação da Guarda Negra, a gente tinha a Liga dos Homens de Cor, que foi fundada em 1937, paralelamente à Guarda Negra contemporânea, início de 88 e tal, você vai ter a fundação da Sociedade Cooperativa da Raça Negra, que parece ser uma entidade um pouco mais independente dessa disputa entre monarquistas e republicanos, justamente porque ela tinha o objetivo de promover a instrução, o ensino profissionalizante, tecnológico, de libertos e livres negros, e combater o desemprego entre essa população após o fim da escravidão. Essa organização ainda tinha ali no Rio de Janeiro, ainda tem uma outra organização chamada Sociedade Cultural Familiar de Dança Prazer da Violeta, com o objetivo de evidenciar para a cidade do Rio de Janeiro de que as populações negras tinham família e que eram aptas a promover espaços de sociabilidade e lazer dignos, respeitosos. Tudo isso foi se organizando ali no final da escravidão, como uma estratégia de enfrentar o que se anunciava como pós-abolição. Efetivamente, o que sobrou? Sobrou uma memória de estigmatização da Guarda Negra como um grupo de elementos sem cérebros, teleguiados por oportunistas até brancos, que queriam usar os negros para defender a princesa Isabel, ou seja, nega qualquer possibilidade de agência e autonomia desses libertos e negros livres. Tanto isso não é verdade que você tem, inclusive, a formação desse clube republicano dos homens de cor, com o objetivo de promover o embate e ver quem é que vencia isso, né? E aí você vai ter figuras, indivíduos, isso aí é
é uma outra história que foge da imprensa negra, isso foi o que eu trabalhei na tese, mas para esse momento é importante registrar o seguinte: a imprensa negra ela estava acompanhando esses jornais, por menores que sejam, pelo menor tempo que eles tenham tido, eles estão registrando essas estratégias de sobrevivência a esse contexto de reorganização da sociedade, né? E nesse sentido, registra-se a existência do grupo republicano dos homens de cor e entra novamente nesse embate político, porque eles inclusive estavam defendendo a agenda do republicanismo. Esse jornal é republicano. Passa e depois passa de novo. 10 anos depois, olha aí o jornal que eu encontrei por acaso. Esse jornal Progresso, enfim, o Império já tinha caído, a República já tinha se consolidado, a necessidade de republicanos em relação aos sujeitos que formaram o grupo republicano, os homens de cor, já tinha ido para o espaço. Essas pessoas que estiveram envolvidas tinham entrado no esquecimento, e aí o embate já era justamente pela frustração em relação à República, né? E aí é curioso que aí eu começo a perceber que de um jornal para o outro eu consigo perceber determinados vínculos. Para minha sorte, para o azar da história, quando se edita esse jornal O Progresso, que é de 1899, numa das páginas eles dão notícia do falecimento de um dos editores do jornal A Pátria, que é de 1889, que é um sujeito chamado Arthur Carlos. E aí a gente começa a fuçar o que se descobre. Arthur Carlos foi alguém que foi politicamente formado pelo Luiz Gama, esse que vai ser homenageado ali na capa do jornal. O Arthur Carlos atuou nas lutas abolicionistas com o Luiz Gama. Quando o Luiz Gama morre, ele é um dos responsáveis, por quê? Para criar uma prática de um cortejo que sai que ia todos os anos em direção ao cemitério da Consolação para reverenciar a memória do Luiz Gama. E ele é uma das pessoas que fazem com que a memória de Luiz Gama não se perca no século XX. Luiz Gama vai ser uma das pessoas muito lembradas nesses jornais da primeira fase do século XX, da primeira metade do século XX. E muita gente não ter esquecido o Luiz Gama tem a ver com esses esforços de pessoas negras, de manter essa presença ali. E efetivamente, o que acontece? Outras marcas. Esses dois jornais, eles estão vinculados a um espaço que, historicamente, as pessoas negam a dimensão política, as irmandades religiosas. Todos os editores desses jornais estavam vinculados à Irmandade, à Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e a Nossa Senhora da Saúde, mas a maioria estava vinculada à Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E especial nesse caso aí, a gente vai ter uma figura que é emblemática. O nome dele era Teófilo Dias de Castro. Esse sujeito, ele tem uma trajetória que é um pouco diferente dos outros. Ele é um pouco mais novo, mas ele segue tributário a essa memória do Luiz Gama, ele se torna funcionário público, ele teve também passagem pela imprensa e ele vai ter um problema na vida. No momento em que a cidade de São Paulo passa por um processo de modernização no início do século XX, em que a Igreja do Rosário ela é transferida para um bairro do Paissandu, para o Largo do Paissandu, e ela perde muito espaço, quem é que estava nas negociações com a prefeitura? Esse Teófilo Dias de Castro, que no momento estava como secretário, mas depois vira até juiz, juiz provedor, que é o posto máximo da Irmandade. A mágoa criada pela perda do espaço
além de atingir a relação, atingir entre aspas, né, porque não teria como romper a relação com a prefeitura, ela vai recair sobre a figura do Teófilo Dias de Castro. E aí, quando um dos senhores da imprensa negra paulista do século XX, que tinha vínculo também com a Irmandade, vai escrever essa história, ele apaga por completo tanto a memória do Teófilo Dias de Castro, como todo o resto que ele fez, e apaga, por consequência, a experiência da pátria. Com isso, é uma oportunidade para a gente pensar que nós também contribuímos com essa política de memória que nos invisibiliza, por conta da incapacidade de lidar com essas nossas diferenças, com os equívocos, porque para além de garantir uma memória das vitórias, garantir uma memória de certas derrotas é também importante, inclusive para a gente dimensionar como isso se deu. Mas nesse momento se apaga a figura de uma pessoa e toda uma luta passada. Agora, para minha surpresa, a gente vai ver inclusive na parte da tarde no jornal, dando aula eu descobri o vínculo entre esse jornal e aquilo que vai ser uma explosão de jornais no século XX. O Teófilo Dias de Castro, ele tinha uma estrutura melhor, e ele se casou e teve 3 filhos. Desses 3 filhos, um foi um menino. E ele deu um nome muito peculiar para a época, para esse filho dele. O nome do filho dele é Teófilo Booker Washington. Booker Washington é uma referência a uma das principais lideranças negras dos Estados Unidos naquele momento. Há uma disputa entre Du Bois e o Booker T. Washington. O Booker T. Washington tem uma chave de leitura que tende a colocá-lo como alguém menos radical do que o Du Bois, e que era mais subserviente, etc, etc. Acontece que esse empreendimento do Booker T. Washington, ele teve uma repercussão muito grande entre os negros da diáspora. Por quê? Ele investiu numa educação profissionalizante, de uma construção de ferramentas a partir daquilo que as pessoas estavam habituadas a fazer, mas uma espécie de melhoramento das habilidades, né? Manuais, industriais, etc. Ele, então, dá o nome do filho, mas não necessariamente mantém o filho nas atividades manuais. O filho de Teófilo Dias de Castro, Teófilo Booker Washington, vai, inclusive, se tornar estudante da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, um lugar em que os negros penaram muito e ainda penam. E esse sujeitinho, que estava lá com seus 27 anos, 20 e poucos anos, 21 anos, vai ser um colaborador do jornal O Clarim da Alvorada, que é, se não o principal, um dos principais jornais dessa imprensa negra do século XX. Então você tem, inclusive, esforços, e como que eu vou saber disso? Porque o Clarim da Alvorada vai fazer uma homenagem quando esse Teófilo Dias de Castro falece em 1926. Mas, curiosamente, o jornal Clarim da Alvorada não fez qualquer menção ao jornal Progresso. E aí, isso é um esforço de quem está pesquisando, porque isso não está dado, a documentação não é óbvia, mas que a gente precisa, então, ter esse contato. Mas, efetivamente, por meio desses jornais, a gente vai acessando. Volta só um pouquinho. E aí, a última experiência do século XIX, gente, está dando para pegar, está dando para acompanhar?
Entre o jornal A Pátria e o jornal Progresso, a gente ainda teve mais de um jornal que foi lançado, foi publicado a primeira vez, no século XIX, na cidade de Porto Alegre, que é o jornal O Exemplo. A história do Exemplo ela é muito interessante, porque esse jornal, a redação desse jornal era uma barbearia. E por que uma barbearia? Porque todos eram barbeiros? Não. Porque a barbearia, ok, você tinha uma pessoa, um do grupo que era sim barbeiro. Mas a barbearia era um ponto de encontro entre essa intelectualidade negra ali, que discutindo e rediscutindo, que vinha de outras articulações, então decidiram, já que a gente fala tanto sobre isso, vamos fazer um jornal. E nesse momento, esse grupo, você tinha dois filhos de uma figura muito importante, negra, chamada Aurélio Veríssimo Bittencourt, que era uma espécie de chefe de gabinete do Júlio de Castilhos, que era, então, presidente do Estado, governador do Estado. Tinha uma projeção muito indiscutível no Estado, e o Aurélio, ele tinha não só um trânsito na imprensa, mas também no espaço político e no mundo das letras. Então, inclusive, essa figura do pai certamente contou para que esses filhos e outros amigos pudessem editar esse jornal. E esse jornal, curiosamente, ele vai sobreviver com algumas interrupções até 1930. E isso mantendo uma interlocução muito estreita com o movimento operário e, inclusive, com os jornais da imprensa operária. Por meio desse jornal, por exemplo, a gente consegue ter notícia de uma vida cultural negra ali naquela cidade que a gente se surpreende justamente por conta dos referenciais que normalmente nós temos acerca do que foi essa experiência negra no século XIX. Mas, efetivamente, você vai encontrar isso em várias cidades, para o final do século XIX, início do século XX. Inclusive, ontem eu fui andar pelo centro da cidade, e aí eu passei, do lado do Bataclan tem uma sociedade, união protetora dos artistas e operários em Deus. E eu fiquei, uau, como assim? 1922, Ilhéus, opa. Que eu fui atrás das fotos, não faltam pessoas negras nessa associação. E é uma associação fundada em 1918 que vai até 1934, né? E assim, você entender o que essas pessoas estavam fazendo para além da associação, da sociedade protetora, é uma chave para a gente, inclusive, desnaturalizar esses lugares que a gente tende a isolar as pessoas negras e não pensá-las para além do subemprego, da precarização, do não reconhecimento de seus direitos, né? Mas, enfim, voltando aqui, a gente tem grupos de teatro, grupos de literatura, um debate sobre o comércio da cidade, denúncias de violência policial, práticas de discriminação racial, associativismo. Os clubes sociais negros no estado do Rio Grande do Sul, eles são muito fortes. Recentemente você tem uma pesquisa, as pesquisas estão avançando para o estado de São Paulo, mas o boom dessas pesquisas sobre associativismo negro começa ali no Rio Grande do Sul, e esse jornal dava notícia não só do que acontecia em Porto Alegre, mas o que acontecia em Rio Grande, Pelotas, etc, etc. Isso vai se ampliar sobremaneira com o surgimento do século XX do jornal A Alvorada, que é de 1907, que a gente vai falar à tarde.
Mas, efetivamente, esses jornais da imprensa negra são um convite para a gente desnaturalizar esses lugares que a gente foi levado a identificar as populações negras. Aí alguém pode perguntar assim, mas isso aqui é uma elite negra, uma burguesia negra, e isso não é representativo do grosso da população negra. Olha, efetivamente, são pessoas que fizeram todo um esforço de superar o analfabetismo, de superar diversas situações de exclusão. Mas, efetivamente, essa população, o grosso dessa população que frequentava os clubes, inclusive que comprava jornal, participava dos grupos de teatro, etc., eram pessoas que ainda estavam em postos de trabalho precarizados, mas que não se conformavam com esse lugar e acabavam tendo ressonância. Você tem muitas empregadas domésticas que eram sócias desses grupos sociais e que havia todo o que se assiste nesses jornais, nas associações às quais eles estão vinculados, mais do que a superação da desigualdade, é um esforço de superação. Né? As pessoas não tinham já rompido com os postos de trabalho subalternos, mas elas estavam efetivamente se empenhando para superar os estigmas que a escravidão tinha gerado a respeito delas. Então havia sempre um esforço de se colocar como pessoas respeitáveis, as moças, via de regra, se empenhavam bastante para poder fazer, por exemplo, o curso normal, que é o curso de formação de professoras, mesmo que elas não conseguissem se tornar professoras, mesmo que depois de formadas elas tivessem que seguir como empregadas domésticas. Isso para o Rio Grande do Sul aconteceu e não foi pouco. Né? Mas nesse esforço, elas então organizavam práticas de lazer e que a comunidade negra então se apresentava ao restante da sociedade como grupos que mereciam respeito. E mereciam respeito porque se vestiam bem, porque estudavam, porque trabalhavam, porque tinham família e assim por diante. Isso, no século XX, na primeira metade do século XX, vai se expandir muito. E os casos principais, como a gente vai ver à tarde, é São Paulo e Rio Grande do Sul. Isso não significa que experiências semelhantes não estivessem acontecendo pelo país afora, mas com esse formato que associa diretamente associativismo e produção de imprensa, a gente vai ter mais nesses dois estados. E isso é o que eu estou falando agora. Porque, por exemplo, no estado como Pernambuco, você tem uma grande população negra que está produzindo em termos dessa prática de associativismo, que não é o formato clube social, não se dá o nome de clube social, mas você tem determinadas práticas que são muito semelhantes. E há, inclusive, eu tenho um colega que está fazendo uma tese agora sobre a imprensa operária em Pernambuco, que ele está descobrindo aqui, você não tem uma imprensa que se anuncia como imprensa negra, mas todos os editores dos jornais eram negros. E aí a gente tem, inclusive, o desafio de pensar outra possibilidade de ser desse esforço de se reconstruir como negro no pós-abolição. Porque para o Rio de Janeiro, depois de toda a estigmatização da guarda negra, a maioria desses trabalhadores vai então não seguir na linha de fundar organizações negras, fundar jornais negros. Eles vão, inclusive, fazer um esforço de serem entendidos
num conceito que estava se construindo na época, que era o conceito de trabalhador nacional. E para isso, eles só enfrentavam o debate racial em contextos de discriminação aberta. Ao contrário, eles tentavam então fazer todas as disputas em torno de direito por meio das categorias, das estratégias difundidas por meio das perspectivas do socialismo e do anarquismo, sobretudo, que são as bases do trabalhismo brasileiro. E não por acaso, a gente vai ver no Rio de Janeiro que os fundadores dos primeiros jornais, dos primeiros partidos operários eram negros. E as pessoas tinham consciência disso. Vamos decolonizar as nossas mentes e tentar romper com determinadas limitações de pensamento que foram construídas justamente porque ou foram gestadas por pessoas que tinham abertamente o interesse de apagar uma presença negra, ou foram gestadas por pessoas que não tiveram, que também foram educadas para não romper com esse modo limitador de pensar a experiência desse país e também de outros países. Porque é importante dizer, isso que a gente está vendo aqui, que a gente viu aqui para o século XIX, aconteceu não só nos Estados Unidos, mas até mesmo em países vizinhos. A imprensa negra no Uruguai, ela também é contemporânea desses aí, 1870 você já tem jornais de imprensa negra, na Argentina a mesma coisa, em Cuba a mesma coisa, né? Nós temos vários jornais e a gente efetivamente, é curioso que a exceção de Cuba, que o primeiro trabalho foi de 1969, a maioria dos trabalhos reconhecendo a imprensa negra no século XIX na América Latina, eles são do século XXI. São fruto justamente desse esforço das pessoas de questionar certas verdades incontestáveis que moldaram as pesquisas e os interesses de pesquisa, sobretudo na segunda metade do século XX. Então há uma redescoberta dessa cultura letrada negra nesses países onde houve escravidão. E a gente então está aí com essa possibilidade de se redescobrir a partir de outros espaços. E nesse sentido, não se trata de negar a violência e o peso da escravidão, mas de pensar exatamente que, tendo em vista os esforços e as lutas por liberdade, esse lugar não foi inaugurado em 1888, como a história oficial criou em nós essa sensação. Né? Esse projeto de superar o problema do preconceito de cor, do ódio de raça, por meio da educação, é uma estratégia que vem desde o século XIX. Isso é registrado na imprensa, como a gente vai ver aí. Em todos os jornais a gente encontra algum registro nesse sentido. Mas afora isso, a gente também teve escolas. Essas experiências que eu falei do Clube Republicano dos Homens de Cor, Sociedade Cooperativa dos Homens de Cor, todas essas organizações instituíam o quê? Escolas noturnas de primeiras letras, de alfabetização. E isso no sentido justamente de apostar na superação das desigualdades por meio da capacitação e do acesso ao mundo letrado. O mundo letrado como luta contra o preconceito de cor. Aí eu preciso de ajuda para a gente ler. Quem se habilita? Lançando um olhar para o futuro, se esquecermos o passado, vemos que o futuro nos sorri. Vemos que o homem preto, com sua índole, inteligência e amor ao trabalho, pode ter papel saliente na sociedade, embora espíritos retrógrados afirmam ao contrário
querendo colocá-lo abaixo do nível das outras raças, sem que o preto é inferior ao branco. Tem inteligência? Eu vou dar um parágrafo para você ver. Eu já sei quais pode ser. Não, porque todo preto que tem estudado tem dado uma boa prova de si, chegando a ocupar páginas de nossa história. De não que esses são poucos, não podendo, portanto, fazer peso na balança do julgamento. Mas, senhores, como exigir da totalidade é isso? Isso. Mostre que talento, se não lhe dariam, não lhe deram instrução, né? Porque ele está no português, vai saber. Exigir que se apresente nas praças públicas a fazerem discursos arrebatadores.